Bert Hellinger nos traz o que a gente denomina, que ele cunhou, né, o termo as ordens do amor. Terapeuta de ampla experiência, ele nos traz que existem 3 ordens do amor. Eu vou citar rapidamente as 3 para depois a gente ir detalhando, tudo bem? Ele fala da ordem do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer, e a ordem da hierarquia, onde cada um tem o seu lugar. E dentro dessas ordens, ele observou nas suas vivências terapêuticas, né, pegando dentro das diversas terapias que ele vivenciou e praticou, qual que era a essência dos relacionamentos humanos. Do que as pessoas tinham mais fluidez na vida, o que as pessoas tinham mais atrapalhos na vida. E dali ele observou que existe ordens, onde o amor sempre está presente. O amor sempre está presente em situações difíceis e está presente em situações de facilidade. Essa imagem, gente, essa imagem aqui, ela nos traz, né, uma imagem bonita de um rio, né, o Rio São Francisco, e nos traz essa imagem do fluir da vida. Né? Essas águas é como se fossem o amor. E as margens são a ordem. Essa ordem é que ajuda o amor, essas águas profundas do fluxo da vida, a seguirem seu caminho. Se não tivessem essas margens, o amor que a gente está aqui fazendo essa analogia com a água, teria um poder muito destrutivo. Muito destrutivo. Por isso que a gente precisa de ordem no amor para as coisas poderem acontecer. E a ordem, ela traz fluidez, ela traz prosperidade, traz alegria. A desordem traz padrões repetitivos na nossa história familiar e que muitas vezes se apresentam para poderem serem vistos, serem colocados em ordem para a vida ali seguir adiante. E aqui a gente vai conversar um pouco a respeito de como isso acontece. Quando a gente fala do amor, existe o amor que cura. O amor que cura é aquele amor que está em ordem. É quando a gente respeita e honra nosso pai, respeita e honra nossa mãe, quando a gente tem um respeito e uma reverência pelo mercado, pelas empresas, pelos nossos gestores, quando a gente entende o nosso lugar enquanto profissional liberal, enquanto vendedor, e quando a gente entende o nosso lugar. O amor que cura, ele traz fluidez. Quando a gente fala o amor que adoece, esse amor que adoece é um amor que está fora de ordem. Entende? Um amor que está em fora de ordem. Então, quando a gente não tem muitas vezes, né, acontecem na nossa vida padrões, vou falar a questão profissional, por exemplo, padrões relacionados a não conseguir administrar a empresa, padrões relacionados à escassez de dinheiro, padrões relacionados a, vamos dizer assim, a não se achar merecedor, né? Você não ter um êxito e um propósito na sua profissão. Muitas vezes isso está ligado a situações que não foram resolvidas na história da nossa família, a qual a gente se vincula. Entende? Isso a gente pode fazer analogia também relacionado a doenças. Então, gerações de famílias com diabetes, gerações de famílias com câncer. Entende? E assim como padrões comportamentais também, gerações de famílias de pessoas que não conseguem permanecer casadas, gerações de famílias de pessoas que se envolvem com álcool e drogas, entende? Assim como também a gente pode falar de padrões, vamos dizer assim, de mentais, né? Então são gerações de famílias com transtornos psíquicos dos mais diversos, com doenças psicossomáticas. Então, o amor que adoece, muitas vezes ele se apresenta para aquilo ser visto, ser incluído, colocado em ordem e para ser curado. E quando a gente fala das ordens do amor, a gente tem aqui. Primeira ordem do amor é a pertinência ou pertencimento. Pessoal, é importante isso que eu vou dizer para vocês. Todos têm o direito de pertencer. Não importa o que tenham feito. Um pai que abandona a família, ele tem o direito de pertencer. Entende? Uma mãe que abandona seu filho, ela tem o direito de pertencer. Um abusador e a vítima têm o direito de pertencer. O assassino, os natimortos, os abortos, todos têm o direito de pertencer. Nas situações mais difíceis. Por quê?
mesmo com essas histórias tristes e do ponto de vista moral, muitas vezes condenáveis, fizeram parte da história da nossa família para a gente estar aqui hoje. Entende? Então, neste sentido, todos têm o direito de pertencer. Para dali a gente ter paz na nossa família. Quando essa pessoa não pertence, quando ela é excluída, não me fala nem de fulano. Não, aquele segredo do seu avô não pode nem ser falado. Ou quando a gente fala de relacionamento de casal, com os diversos casamentos, não me fale nem da sua ex-mulher. Na constelação a gente não considera que não existe ex-mulher. Existe primeiro homem, primeira mulher, entende? Quando a gente fala de pai e mãe, olha, eu sou casado com você, mas eu não quero nem saber do seu pai e da sua mãe. São exclusões que causam pesos muito severos nas relações humanas. E então todos têm o direito de pertencer. E quanto mais a gente faz esse movimento, mais a gente tem tranquilidade e paz na nossa vida. Pense assim, tudo aquilo que a gente rejeita é como se fosse um bumerangue. Eu jogo, eu não quero isso. E volta pra gente. Como se fosse um elástico. Então, este comportamento que do seu pai e da sua mãe vai longe de mim. Você joga e ele volta com força para você. Tudo aquilo que a gente rejeita se torna muito presente na nossa vida. E tudo aquilo que a gente reconhece e acolhe no nosso coração, mesmo as situações mais difíceis, aquilo traz pra gente uma paz. E aquilo toma o seu lugar. Seja o que for, uma situação, uma pessoa, destinos difíceis, tomam o seu lugar. E ali a gente tem a permissão de seguir adiante. A ordem da pertinência ou do pertencimento. A segunda ordem do amor é a da hierarquia ou da precedência. Cada um tem seu lugar. Cada um tem seu lugar na vida. E o seu lugar na vida cada um ocupando o seu lugar na vida, é muito importante porque é um lugar onde a gente tem força e um lugar onde a gente tem leveza. E qual que é o primeiro lugar que a gente ocupa? É o lugar de filho. Todos nós ocupamos primeiramente o lugar de filhos. Para depois ocuparmos outros lugares na nossa vida. O lugar de irmão, o lugar de amigo, o lugar de profissional, o lugar de companheiro e de companheira, de homem e de mulher, o lugar de avô, de avó. Todos os lugares, sejam quais forem, quando a gente está ocupando eles dentro da sua simplicidade, a gente tem muito mais leveza na nossa vida. Agora, existem as desordens. Quando a gente quer ocupar, por exemplo, isso em alguns momentos a gente acaba fazendo na nossa vida, quando a gente julga nosso pai e nossa mãe. Eu faço melhor que meu pai. Eu faço melhor que a minha mãe. Aquele escritório de advocacia, aquele escritório de arquitetura, de engenharia, meu pai até fez coisas legais, mas ele não deu conta, faliu. Eu não dou conta, eu faço melhor que meu pai. Olhem, cuidado e atenção com isso. Quando a gente tem atitudes como essa, traz um peso muito grande para a gente. E muitas vezes o destino de a gente querer ser melhor e maior, né, que nossos pais e nossa mãe, é o fracasso. Percebe? Então, quando a gente julga nossos pais, a gente está fora do nosso lugar. Quando a gente quer salvar o nosso pai e a nossa mãe, a gente está fora do nosso lugar. Quando a gente quer ser pai do nosso pai e mãe da nossa mãe, a gente também está fora do nosso lugar. Quando um irmão mais novo quer ocupar o lugar de um irmão mais velho, também está fora do seu lugar. E assim, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente acaba atraindo o que a gente chama de emaranhamentos na nossa vida. O que é um emaranhamento na visão sistêmica? Um emaranhamento é algo mal resolvido. Percebe? Algo que foi mal resolvido e que ali a gente, alguém dessa geração, de gerações futuras, vão se vinculando. Entende? E ali a gente, quando está fora do lugar, muitos padrões repetitivos acontecem. Por exemplo, profissionais liberais que conseguem ganhar muito dinheiro, mas não conseguem segurar e aplicar e fazer aquele dinheiro ele prosperar, aquele dinheiro ele se ampliar num fluxo de vida. Então, quando a gente fala da hierarquia da precedência, é uma ordem do amor importantíssima para a gente poder saber o nosso lugar. E quando a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe os recursos necessários que nós temos para poder resolver as coisas da nossa vida. O nosso lugar, a gente reconhece as nossas limitações.
e reconhece que mesmo com as nossas limitações, a gente consegue fazer o que é necessário para vencer. Consegue fazer o que é necessário para vencer. Então esta foi a segunda ordem do amor, a ordem da hierarquia e da precedência.